Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Oi, gente, se você está entrando a primeira vez aí no meu canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gente, hoje eu vou estar falando aqui com vocês uma questão bem importante nos relacionamentos e que isso traz muitas consequências para um monte de relacionamento, que é a questão da insegurança, né, e da reatividade. Como isso, né, como a insegurança, né, dos traços psicológicos e a reatividade, ela pode trazer aí complicações aí para o relacionamento de vocês e para relacionamentos tanto social, gente, quanto relacionamento sentimental. Como é importante para a gente saber como manejar cada traço psicológico e trazer para nós, além do nosso entendimento, né, daquilo que a gente é e representa para a gente, também entender um pouco o outro e o que esse outro representa para ele mesmo e o nosso traço representa para o outro. Por isso que alguns relacionamentos, tanto relacionamentos sociais, de trabalho e relacionamentos sentimentais, acaba entrando nessa coisa da reatividade, gente. E a reatividade, ela é uma bola de neve, né? Porque quando você vai reagindo a uma coisa, a outra pessoa vai reagindo a outra vai reagindo a outra, e de repente fica uma bola de neve de reatividade, e ninguém resolve nada, e na verdade o que acontece ali é tipo sentimentos, relacionamentos sendo às vezes desfeitos, e não só sendo desfeitos, às vezes um mal entendido se instala e as relações ficam ali indigestas. E para que essas relações não fiquem indigestas e vocês aí se relacionem de uma maneira mais positiva, buscando entender qual é o lado mais positivo aí de cada traço, é importante sim que vocês se permitam primeiro a saber se conhecer, saber quais são os seus traços, quais são suas dores, quais são as suas alegrias, onde está a sua feridinha e onde está a ferida do outro, e como você manejar essas coisas, né? Como você saber manejar cada traço, sabendo onde está a dor de cada parte desses traços, para que você tanto se relacione bem com as pessoas, né? Se relacione bem com sentimento, amor, relacionamento mesmo, relacionamento amoroso, mas também saber se relacionar no trabalho, saber se relacionar socialmente, né, de uma maneira geral. Vamos lá, né? Quando a gente fala de se conhecer, gente, eu, por exemplo, eu tenho um traço psicológico completamente rígido, misturado aí com oral, né? E às vezes tem uma dorzinha masoquística, gente, porque eu tenho uma coisa da perfeição também, eu quero fazer tudo perfeitinho. Então, quem faz tudo perfeitinho tem um pouco do traço aí masoquista, né? De que às vezes tá numa relação aí que tem uma dorzinha ali e não sai. Então, assim, para vocês saberem quais são os seus traços psicológicos, tem até cursos aí na internet bem interessante, assim, que explica sobre uma análise corporal. É bem legal, gente, assim, indo pro lado que eu acredito, né, que eu tenho o meu saber analítico, ele tá muito mais galgado, sim, nessa questão eu vou do bio para o psicológico, porque eu acho que uma coisa não coexiste, né? Não existe sem a outra. Nós somos bio primeiro, né? Nossa constituição, a intrauterina, foi totalmente biológica, para depois o psicológico tá sendo ali, né? Construído com o nosso desenvolvimento. Então, eu sempre penso, sim, essa é minha maneira de pensar analiticamente, né? Que o psicológico é um traço do fisiológico, né? Como diz Jung, mas também eu tenho uma linha mais ferenciana, uma linha mais reichiana, que todos esses caras aí também pensaram a questão do psicológico, né?
como sendo um traço do fisiológico. E a partir disso, a gente consegue construir um saber que tem um embasamento científico, que tem um embasamento médico, que tem um embasamento biológico, que tem um embasamento que te dá ali uma linha. Olha, se você, por exemplo, comer XYZ, triptofano, isso, aquilo, você vai otimizar aí, por exemplo, o processo depressivo, e nisso você vai poder trabalhar sua dor ali do seu traço de caráter a partir disso, entendeu? Então, assim, eu tenho toda essa visão de como a coisa funciona, né? Mas o tema aqui é como lidar, né, com a insegurança e com a reatividade, pensando por este viés primeiro, que é um viés que vem aí da neurociência, que vem aí do bio, né, que altera o comportamental, que altera toda uma estrutura, às vezes, psicológica, que te leva a um X de comportamento. E você espera que aconteça uma determinada coisa ou não a partir do que você consegue perceber em si e que você consegue perceber no outro. Se você não consegue perceber quais são os seus mecanismos de defesa, como que você funciona, como que o seu corpo dita aí algumas questões para ti, fica complicado você se relacionar com o outro. Eu, por exemplo, percebo, assim, eu já coloquei em outros vídeos, né, que, por exemplo, o intestino é o nosso segundo cérebro, isso se não for o primeiro, né, que vai ditar aí pra gente um determinado tipo de reação fisiológica, e essa reação fisiológica vai me dar um apanhado aí psicológico de reatividade. Por exemplo, eu sou uma pessoa alérgica a glúten. Se eu comer o glúten, eu vou ter um processo alérgico. Eu posso chegar a ter uma anafilaxia. Isso é uma coisa boa? Não. Então, eu conheço um pouco do meu corpo. Então, eu já sei que e se eu insisto, por exemplo, não, eu vou insistir, eu vou comer isso aí, dane-se que eu vou passar mal. E aí, o meu corpo vai reagir tentando se desintoxicar. Nos relacionamentos da reatividade, é mais ou menos como se fosse uma reação fisiológica também. Por exemplo, se você está se relacionando com traço psicológico, você é uma pessoa rígida, que nem eu. Sou uma pessoa rígida, oral, e que tem um pouco de masoquismo ali também. Eu tenho 3 traços, mas o mais gritante no meu traço é um traço mais rígido, né? E oral, porque eu sou uma pessoa bem emocional, bem sentimental. E também sou uma pessoa bem perfeccionista, que beira ali o medo de fazer merda, que acaba indo pro lado mais masoquístico. Então, em cima dos meus traços, eu vou saber lidar com os traços do outro, por exemplo. Mas como saber quais são os traços do outro, gente? Aí na internet tem um monte de pessoas explicando isso, mas o Reich, ele coloca que tem 5 traços, né? O primeiro traço é o traço esquizoide, né? O segundo é o oral, o terceiro é o masoquista, não, é o psicopata, depois o masoquista e o rígido, tá? Então, dependendo desses traços, a gente sabe, as pessoas não são um traço só, as pessoas são vários, às vezes, que nem eu citei, assim, eu tenho 3 traços, mas existe um traço gritante. Esse traço gritante é onde vai a minha dor existencial se exacerbar. E se o outro atacar ou me atacar pela minha dor existencial, ou aí de vocês, o que acontece? Pode te gerar no relacionamento, por exemplo, uma repulsão pelaquela pessoa ou uma defesa, uma reação, uma reatividade. Por exemplo, se a pessoa ataca num traço rígido a questão de ciúmes, traição, fazendo joguinhos, a pessoa vai reagir de uma determinada maneira ou ela vai buscar um plano B, entendeu? Que nem eu já coloquei no outro vídeo. Se você tem um traço que é muito mais voltado aí pro masoquístico, né? Você vai querer ficar longe das pessoas, que faz com que você tenha a sensação que você vai fazer alguma merda, que você que vai te humilhar de alguma maneira,
que vai te colocar num lugar onde você, por exemplo, não quer pertencer àquilo. Então, de alguma maneira, você vai se afastar e nunca vai se abrir para essa pessoa. Por quê? Você tem medo de dar merda. E pelo lado oral, por exemplo, você é uma pessoa mais emocional, você tá uma pessoa que tem medo, né, de ficar sozinho, de ser abandonado. E aí você vai procurar pessoas que vão tá te acolhendo e não pessoas que vão querer, por exemplo, te descartar. Então, olha só, dependendo de como você lida com cada traço psicológico, né, com cada se você, por exemplo, tem mais de um traço, todo mundo tem mais de um, tá, gente? Mas tem um que é mais gritante, onde você foi constituído basicamente, você tem lá 70% daquele traço, por exemplo, eu tenho 70% do rígido, tenho 15% aí de um traço oral, ou 20% de um traço oral, e 10% de um traço mais masoquístico, né? Porque eu quero as coisas toda perfeita e não quero que dê merda. Então, o que acontece? Dependendo de como você lida com a pessoa, assim, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa, assim, que ela quer tudo certinho, que ela não quer que nada saia do lugar, que dependendo do comportamento daquela pessoa, que você vai fazendo uma leitura, você sabe exatamente que traço que ela tem. Por exemplo, as pessoas que são mais orais, elas são pessoas mais gordinhas, são pessoas mais fofinhas, são pessoas que são mais emocionais, tem medo de ser abandonadas, tem medo de ser largadas, tem medo que a outra pessoa largue ela, então elas têm medo de ser abandonadas. Então, de qualquer maneira, o maior medo, às vezes tem pessoas que têm um maior traço, por exemplo, pro oral. E aí essas pessoas têm muito mais medo de serem abandonadas, têm muito mais medo elas ficam inseguras em algumas situações onde elas percebem que o lado emocional delas vai cair, por exemplo, para um abandono. Tipo, as pessoas não dão ali a devida atenção, assim, abandona a causa, assim, tipo, tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar numa situação onde, tipo, por exemplo, se ela tem duas opções, ela tem medo de ficar com uma opção e aquela opção que ela escolheu, abandonar. Ou o contrário, com a opção que ela tá, ser abandonada. Essas pessoas, elas gostam de ter bastante gente para que elas possam se sentir acolhidas. E se qualquer uma dessas pessoas der um sinal de abandono, vai mexer com o seu traço, vai mexer com a sua dor existencial, a ponto delas ficarem inseguras. E aí, essa insegurança vai gerar uma reatividade. E essa reatividade tem tudo a ver com o seu traço. Dependendo de como a pessoa reage com você, por exemplo, você já vai sabendo construir aí o traço. Tem pessoa, por exemplo, o traço esquizoide tem medo de ser rejeitado. Então, o que ele faz? Para não ser rejeitado, ele se isola. São pessoas que são altamente criativas e que ficam ali dentro da caixinha e não saem da Matrix nunca. E elas se limitam, são pessoas que têm poucos amigos, pessoas que não querem contato com o mundo social. Por quê? Porque elas têm medo de ser rejeitadas. E elas têm medo de falar em público, têm medo de se expor. Mas se você, por exemplo, uma pessoa que tem contato com uma pessoa esquizoide, se você coloca essa pessoa lá em cima, apoia os projetos dela, entra na casinha, na caixinha junto com ela e mostra que você tá ali, tamo junto, esse traço, por exemplo, vai ficar muito mais à vontade de estar com você, entendeu? E quando você mostra que você não vai rejeitar nenhuma ideia, que você vai acolher a criatividade, que você vai, porque são pessoas extremamente geniais também, os esquizoides, que você vai acolher essa pessoa de alguma maneira, esse traço, a dor dele existencial vai ser diminuída e a reatividade para não ser rejeitado, que às vezes para a pessoa não ser rejeitada, o que ela faz? Ela rejeita. E aí ela não precisa lidar com aquela situação. Às vezes um oral, para não ser abandonado, ele abandona. E daí ele não vai ter que lidar com aquilo. Então, para que você não caia, por exemplo, num relacionamento onde você
dependendo dos seus traços, a outra pessoa manipule exatamente as suas dores existenciais, é importante que você observe, escute e veja quais são as reações que essas pessoas têm com amigos, na vida, no trabalho, quais são os manejos que ela tem perante a vida. E às vezes você vai testando isso, se relacionando com essa pessoa, dando a oportunidade dessa pessoa se abrir, entendeu? Existem traços que não se abrem tanto, assim, por exemplo, um esquizoide, ele não gosta muito de papo, não gosta muito de conversar, de se expor. O oral já gosta de falar bastante, então se você tá com uma pessoa que fala bastante, que gosta de falar muito sobre as coisas dela, como foi o dia e coisa e tal, escuta, porque quando você faz essa escuta e quando você começa a ver que a pessoa, assim, tá ali falando, se a pessoa não tem medo de falar em público, se a pessoa tá se expondo, você já sabe que já tem um traço ali de oralidade. Quando a pessoa quer as coisas muito perfeitinhas e é competitiva, você já sabe que tem um traço ali de rigidez. Quando você sabe que a pessoa quer a coisa totalmente perfeita, perfeccionista, e que a pessoa de alguma maneira se cobra demais, não aceita que, por exemplo, tem alguma falha, você sabe que já tem um traço mais masoquístico e que às vezes tá tudo misturado. Quando você percebe, por exemplo, que você dá alguma coisa para a pessoa e a pessoa quer uma coisa em troca, você já sabe que a pessoa tem um traço ali muito mais psicopático, né? Que é o psicopata, mas não é um psicopata, gente, aquele lá do serial killer, tá? É um traço que não significa que a pessoa é um psicopata, entendeu? Mas significa que ela tem um traço que vai para a questão da troca, né? Eu te dou A, você tem que me dar B. Eu te dou C, você me dá D. Então, essas pessoas que fazem aquelas relações de troca, tipo assim, eu te faço um favor te esperando o outro, são aquelas pessoas que são mais psicopáticas, que tem um traço psicológico mais do psicopata. Mas não é um psicopata aquele de serial killer, tá, gente? É um traço da formação de caráter que aconteceu no processo de mielinização da coluna, quando o ser estava sendo desenvolvido ainda na vida intrauterina. Então, para que isso segundo Reich, tá, gente? Para que você entenda um pouco com quem você está lidando, você vai observando como que é o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, se você faz uma coisa, ela quer outra em troca, você vai observando se ela sempre faz isso, entendeu? E aí você já sabe que aquela pessoa, essa pessoa tem um traço maior, de psicopatia, não é psicopatia, tá, gente? Psicopata. Tem um traço psicológico mais psicopata. Aí, dependendo, mas você vê ao mesmo tempo que a pessoa gosta de falar de si e tal, e coisa e tal, você fala assim, mas tem um pouco de oral aqui. A pessoa, assim, você vê assim que a pessoa se chicoteia, tem um pouquinho de masoquístico aqui também, entendeu? Agora, quando você vê que a pessoa assim, tem alta criatividade, que ela quer se isolar, não tem muitos amigos, prefere ficar sozinha ali com a família, só dentro da caixinha, você já sabe que tem um pouquinho de esquizoide, entendeu? Então, assim, dependendo de como você vai fazer na escuta dessa pessoa, desse comportamento dessa pessoa, de como ela lida, as próprias pessoas elas já vão dando, dependendo, e tem formatos do corpo também que ditam, né? Essas pessoas mais esquizoides são pessoas mais magras, são pessoas que estão com a energia muito mais na cabeça. As pessoas orais são pessoas mais cheinhas, carinha de bebê, fofinha, que você tem vontade de morder. As pessoas que são mais psicopatas são aquelas pessoas que têm o corpo mais quadrado, aliás, triangular, mais pronto ali para receber as energias da manipulação. São pessoas que estão muito mais voltadas assim para chamar a atenção dos outros e observam se as pessoas estão tendo aquela troca, né? Se, por exemplo, fez uma gracinha e você achou legal. Não só que as pessoas fazem gracinhas que tem um perfil psicopata, tá, gente? Mas, assim, são pessoas que estão sempre esperando algo em troca. É uma ação e reação.
aquelas pessoas que são mais masoquistas, são aquelas pessoas que estão muito mais preocupadas com o que as pessoas pensam e muito menos preocupadas com aquilo que ela mesma pensa de si, porque ela carrega o mundo, assim, nas costas, carrega as dores nas costas de todo mundo. E as pessoas mais rígidas são aquelas pessoas que são pessoas que estão com o corpo ali esbelto, aqueles atletas, né? São pessoas que têm o corpo, assim, praticamente perfeito, porque elas têm medo da competição. Então, elas estão sempre competindo para ser melhores do que as outras, porque é uma forma de se defender do mundo. Então, dependendo do traço psicológico que cada um tem, vai ter uma manifestação e vai ter uma reação. Quando você, por exemplo, quando você mexe com a ferida existencial e faz com que essa pessoa se sinta insegura. E dependendo de como esse traço aí reage, né? Como dependendo de qual é o traço dessa pessoa, ela vai ter um tipo de reação. E às vezes você vai se relacionar com alguém que vai estar oposto dos seus traços, e essa pessoa, por exemplo, se você é um rígido e se vai se relacionar com um psicopata, por exemplo, ele vai tentar te manipular de todas as maneiras e você, você vai competir com essa pessoa. Então, o relacionamento, ele pode dar certo, porque justamente tem essa questão da manipulação, entendeu? Que um vai estar tentando manipular e o outro vai tentando competir nessa manipulação. Então pode ter uma troca, pode ser que dê certo, mas também pode ser que por exemplo, o traço psicopata vai manipular tanto a situação que o rígido vai se sentir desconfortável, por exemplo, a ponto de falar assim, nossa, ele ultrapassou as minhas linhas de competição, chegou numa estafa. E aí, o que acontece? Esse rígido vai ver, se ele vê que ele não vai ganhar, ele vai sair fora, vai arranjar o plano B, entendeu? Então, assim, dependendo de cada traço, gente, é tão interessante isso, dependendo de cada traço, vai ter um tipo de apanhado, vai ter um tipo de manifestação, e essa manifestação que cada traço promove no outro, faz com que ou vocês se conectem, né? Entra, né? Dentro da conexão do outro pelo traço, porque um consegue respeitar, o outro consegue perceber, e aí tem uma troca positiva, ou vai ter a coisa mais terrível, que é tipo vamos colocar assim, um lado negativo, né, de um traço, pode despertar o lado negativo do outro, e aí isso vai causar a reatividade e a desconexão nos relacionamentos. Por isso que é importante conhecer você mesmo para poder se relacionar com o outro, e o outro, de alguma maneira, quando você conhece o outro, né, você saber lidar com os traços e não usar esse dado como uma manipulação, né, gente? Porque o que acontece? O saber também é uma coisa manipulatória, né? Falar assim, eu sei qual é o traço do outro, então eu vou saber fazer isso, isso e isso e manipular. Aí também tô usando isso de uma maneira, de uma maneira maquiavélica. Não é para isso, tá, gente? É lógico, dá para fazer isso, dá. Mas se você quer ter um relacionamento saudável, onde você busque, porque assim, o meu objetivo aqui é buscar a positividade de cada traço e fazer com que cada traço trabalhe em si suas dores, para que o outro respeite as suas dores e você respeite as dores do outro, se respeitando a partir daquilo que você sabe sobre si. Fica a dica aí.